Saudações biologistas, sejam bem-vindos a mais um podcast do Biologismo. Esse é o episódio número 11 e o tema dessa edição é o papel do biólogo contra a Covid-19, contra o coronavírus. Nessa edição nós teremos uma convidada, que daqui a pouquinho eu vou apresentá-la para vocês, e é a primeira vez que a gente está gravando à distância com uma convidada. Meu nome é Flávio, sou biólogo e hoje estamos somente em 2 apresentadores, estamos testando um formato novo, vamos ver como é que vai funcionar. E comigo, a minha amiga também bióloga. Oi, eu sou a Susan, bióloga, entomóloga, taxonomista, né? Eu acho que, aliás, eu vou me auto-intitular nesses podcasts a partir de agora. Acho que você é a doida da chave de identificação. O que você acha, Flávio? Acho que é um bom de nome, né? Combina bem. A doida da chave de identificação. Olha, é isso aí. Hoje eu e o Flávio, que a gente vai só nós dois hoje apresentar o podcast e bater um papo muito bacana sobre o coronavírus. Isso aí. E aí queria aproveitar e convidar também todo mundo que está ouvindo para curtir as nossas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, facebook.com/biologismo, Instagram é @biologismo, e também tem o nosso canal no YouTube que, além dos áudios do podcast, também tem alguns vídeos onde a gente fala sobre algumas preferências nossas, né? No meu caso, as aranhas, no caso da Susan, os pulgões, né? E também aproveitando sobre as redes sociais, eu queria convidar para quem estiver ouvindo para participar de um sorteio que a gente está fazendo no Facebook. Nós estamos quase chegando a 50 mil curtidas na página e a gente está sorteando uns brindes bem legais lá, uma caneca, uma eco bag, marcadores de página, tudo muito bonito, claro, relacionado à biologia. E aí é só procurar a publicação na nossa página lá, que está como publicação fixa, é só entrar na nossa página no Facebook, a publicação está lá, as regras são bem simples, só participar e cruzar os dedos aí para, quem sabe, ganhar esses brindes bem legais que a gente está sorteando. Hoje nós não temos o nosso amigo Ribas, Luiz Cláudio Ribas, mas a notícia do Ribas continua, que essa notícia quem nos enviou foi ele, e quem vai fazer as honras hoje é a Susan. Notícia do Ribas. É isso aí. Primeiro eu vou pedir desculpa aos ouvintes, né? Porque, obviamente, eu não vou conseguir fazer a notícia do Ribas com toda a propriedade que o Ribas faria, mas eu vou tentar, hein? E também a notícia ajuda, porque é uma notícia super supimpa sobre coronavírus, então acho que eu vou me sair bem nessa. Então vamos lá. O título da notícia é o seguinte, ó: o Fiscar desenvolve um tecido capaz de eliminar o novo coronavírus em 2 minutos. O que seria isso? É uma tecnologia que foi desenvolvida por pesquisadores da UFSCar, com parceria com outras empresas e também com auxílio da FAPESP. E essa tecnologia ela é invisível ao olho nu e está presente em um tecido que é composto por nanopartículas de prata e sílica, que são 1000 vezes menores do que um grão de areia. Os pesquisadores eles já tinham um conhecimento prévio, né, já haviam sido feitas pesquisas de que esse composto de prata e sílica ele era capaz de matar fungos e bactérias. Então, eles inseriram esse composto no tecido para ter essa ação de matar fungos e bactérias. E, recentemente, fizeram estudos com esse composto e eles comprovaram a eficácia do composto em matar também 99,9% do novo coronavírus. Então, além do efeito em fungos e bactérias, viu-se também que essa tecnologia era eficiente para eliminar vírus. No caso, o coronavírus também foi bem eficiente nessa eliminação. Bom, isso acontece como? Esse composto, ele provoca uma reação química que produz um tipo de água oxigenada. É uma reação de oxidação, que é capaz de eliminar o vírus. E a duração desse efeito, né, no tecido, ele é até que grande. Pesquisas anteriores já revelavam que contra as bactérias e fungos, geralmente a duração desse efeito era de 30 lavagens. Então, você podia lavar o tecido por 30 vezes e ele ainda continuava sendo eficaz em eliminar esses micro-organismos. E acredita-se que, no caso dos vírus, também seja esse mesmo padrão de 30 lavagens. Bom, é claro que pesquisas ainda vêm sendo realizadas, né? Porque até os pesquisadores mesmos salientam na notícia que, embora seja uma tecnologia simples, né, que ela age por meio de oxidação, como eu já comentei, é um método assim, totalmente novo na literatura, né? Um tecido que é capaz de eliminar micro-organismos. Então, ainda tem muita coisa para ser estudada e aprimorada. Em relação à comercialização,
embora ainda haja pesquisas que estão sendo realizadas, já está sendo comercializado esse tecido com composto, e principalmente para a confecção de jaleco, para os profissionais de saúde, máscaras, né, para o pessoal que está aí na linha de frente contra o coronavírus. Mas esse tecido ele pode ser utilizado para fabricação de qualquer tipo de peça de vestuário. Então a gente pode fazer qualquer roupa com esse tecido, que é uma coisa muito legal, né? E uma coisa mais bacana ainda é a questão do custo da produção do tecido. Esse tecido com nanopartícula, ele é apenas 5% mais caro do que a fabricação de um tecido normal. Então é assim, é uma proteção super barata, né, que a universidade desenvolveu para tentar aí ajudar nesse auxílio ao combate ao coronavírus. E já existem empresas trabalhando com essa tecnologia em São Paulo. A gente tem empresas aqui na nossa cidade, em São Carlos, trabalhando. Também temos em Itu, Americana, Nova Odessa, Sorocaba e Guarulhos. Então, já está sendo comercializado essas roupas à prova de coronavírus. E eu acho que aí é mais um avanço, né? Cada vez mais a gente vê o valor da nossa ciência, a ciência brasileira atuando de maneira brilhante, né? Nesse nosso cenário. E ainda com um custo muito baixo, então está bem acessível para a população, que é uma coisa muito legal, né? A ciência é maravilhosa, não é mesmo? Eu achei isso incrível. Essa notícia é muito legal e é uma coisa que mostra como a gente deve se orgulhar mesmo da ciência brasileira, porque tem um potencial imenso, né? Isso já foi comprovado, o potencial da ciência brasileira. E um orgulho para a gente também, que é uma coisa que surgiu aqui na nossa cidade, né? Aqui em São Carlos, né? Eu já adotei São Carlos como minha cidade, pois né? Eu moro aqui há 10 anos, então já é minha cidade. Já. E ainda acho interessante também, uma parte muito importante é o baixo custo disso, né? Porque também não adianta nada você desenvolver uma tecnologia incrível e com um preço inacessível para a população, né? Então isso é uma parte muito importante também, né, dessa notícia. Ah, com certeza. Acho que esse aí é o principal, né? Que vai ser uma coisa que realmente vai poder dar um resultado, né? Que é o que a gente espera. Né? Exatamente. Bom, então agora sem mais delongas, vamos à apresentação da nossa convidada especial. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito por ela ter topado participar desse podcast à distância, né? E é um prazer conversar com ela, que é uma pessoa que estudou comigo, que fez biologia junto comigo lá na Unicep, muitos anos atrás já, né, Ju? Já faz um pouquinho de tempo. Bom, Juliana Torini, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Fale um pouquinho sobre a sua formação, a sua área de atuação. Olá, primeiramente é um prazer estar aqui falando com vocês. Como o Flávio já disse, eu formei junto com ele, né? Então eu sou bióloga desde 2008. Quando eu terminei, durante a minha graduação, então eu trabalhei no laboratório de genética da Embrapa. E lá foi quando eu comecei a trabalhar com algumas técnicas de biologia molecular. E quando eu terminei a minha graduação, eu fui então para Santos, onde eu trabalhei numa empresa de inspeção, onde a gente fazia análise em produtos transgênicos, né, que estavam sendo embarcados para a Europa. Bom, eu deixei esse emprego, retornei para São Carlos para fazer meu mestrado e depois meu doutorado na Universidade de São Paulo. E aqui mesmo, né, Instituto de Física em São Carlos. E aí eu terminei meu doutorado em 2016, comecei a lecionar, né? Então eu estava trabalhando como professora no ensino superior numa rede privada. Acho que é isso, de forma resumida. Legal, bacana, Ju. Obrigado pela breve apresentação. Você trabalhou com o Humberto na USP, né? Isso, trabalhei com, no caso, o professor Humberto, né? Foi nosso professor e ele foi meu orientador tanto no mestrado quanto no doutorado. Legal. Bom, vamos então para o tema já principal. Acho que é legal, antes da gente entrar mais a fundo no tema do Covid e tal, e das técnicas envolvidas, né, no diagnóstico e tudo, acho que é legal a gente mencionar um pouquinho sobre os termos que têm aparecido bastante na mídia aí, que ainda algumas pessoas confundem, né?
Você pode falar um pouquinho para a gente a diferença desses termos principais aí que têm aparecido, né? SARS, Covid, coronavírus? Claro. Então, o coronavírus é uma família de vírus, né? Então, existem vários vírus que são coronavírus que podem causar diferentes doenças, né? A Covid-19 é a doença, né? Essa sigla, ela quer dizer Coronavirus Disease. Então, ela é a doença. 19 porque ela foi descoberta em 19. Então, o coronavírus que causa a Covid, ele recebe o nome de SARS-CoV-19. SARS porque ele causa a síndrome aguda respiratória, né? E Covid-19 que vem do coronavírus de 2019. Então, só para a gente fazer um resumo, o coronavírus é o tipo de vírus, né? E a Covid é a doença causada por esse tipo de coronavírus. E o nome desse coronavírus é o SARS-CoV-2. Perfeito. É importante a gente diferenciar tudo isso, porque às vezes as pessoas falam, não, coronavírus já existia, né, não sei quando, na China, todo esse papo, né? E sim, ele já existia, né? Não é, só que esse ainda não tinha sido descoberto, não tinha sido detectado ainda, né? E como você falou, o coronavírus é um grupo de vírus e tal, uma família, né? E aí o Covid-19, que é a doença, que tá dentro dessa família de vírus, né? Isso, exatamente. E o nome do coronavírus que causa a Covid é a SARS-CoV-2. SARS de síndrome aguda respiratória, CoV, né, de coronavírus, e 2 porque é o segundo tipo de vírus que está causando a síndrome respiratória aguda. Legal, perfeito. Eu queria abordar de uma forma um pouco diferente esse tema, mas queria começar com uma coisa positiva, né? Que acho que assim, do começo do ano para cá, quando surgiu o coronavírus e tal, muitos biólogos começaram a entrar em evidência, né? E principalmente na mídia comum, né? Como na Globo, na Cultura, como é o caso do Átila Yamarino, né? Que é biólogo e é microbiologista, ele virou uma espécie de superstar da biologia, né? O cara aparece em tudo quanto é canto aí, CNN, Roda Viva, né? E o que eu acho que é uma coisa muito positiva, né? Um momento tão importante, tão delicado da saúde pública, é bem legal a gente ver que tanto os biólogos estão tendo espaço e tantos cientistas estão tendo espaço para explicar para a população em geral os desdobramentos de uma pandemia, por exemplo, né? E aí, além do Átila, também tem a Natália Pasternak, né? Que também é uma bióloga e com especialização em microbiologia, doutora e tal. E, enfim, muitos outros aí que talvez um pouco menos que esses dois, que são os principais, acho, no momento, né? Mas isso é uma coisa que eu vejo como positiva nesse momento que a gente vem atravessando. Então, Ju, eu queria que você desse uma introdução para a gente sobre o tema desse episódio que a gente escolheu, que é se você pudesse falar um pouquinho sobre o papel do biólogo nessa pandemia. Tá joia. Você pontuou bem esses dois nomes, né, que têm sido bastante famosos aqui no Brasil. E eu vou começar dizendo, então, que até pouco tempo atrás, quando a gente falava que era biólogo, né, pelo menos eu tenho essa experiência, não sei se vocês compartilham dela também, mas as pessoas me perguntavam, você é o quê? Eu sou bióloga. Você mexe com bicho? Ou então, você trabalha com planta, né? Então, as pessoas têm essa visão, né, de que o biólogo, aquela visão do biólogo raiz, digamos assim, que o biólogo está ali só lidando com bicho, com planta. É verdade também, né? Mas os biólogos têm um papel, né, muito profundo também na área da medicina, também na área de pesquisa, enfim. E aí, eu gostaria de citar, né, dentro dos dois nomes que você falou do Átila e da Natália, né, que tem ficado... Eu gostaria de citar também o próprio diretor da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, que ele também é biólogo, né, e isso daí... ele é biólogo e eu achei que isso foi uma coisa bastante positiva, né? Porque, infelizmente, a profissão do biólogo, ele
tem sido um pouco não tão valorizado como a gente gostaria que fosse, né? E eu acho que o Tedros, ele deu uma visibilidade muito grande para essa profissão e mostrou, né, então, que a profissão do biólogo está muito inserida também nessa área da saúde, nessa área da medicina. Então, eu acho que o momento tem sido oportuno para mostrar essa outra ramificação da nossa profissão. É verdade, e além disso que você falou de ser biólogo, trabalha com bicho, trabalha com planta, é ser professor, né? Que a galera, pelo menos antes de eu entrar na faculdade, eu falava, vou fazer biologia. E aí todo mundo me perguntava, você vai dar aula? Como se fosse a única opção que tem para um biólogo, né? Uhum. Mas é importante a gente mencionar isso mesmo, porque a área de atuação para biólogos são inúmeras, né? Tem muita coisa para fazer dentro da biologia, né? Sim. E mesmo tem muita gente que faz biologia que odeia mato, por exemplo, né? Não gosta de ir a campo e tal, prefere ficar no laboratório, então tem para todos os gostos aí, né? É uma profissão muito ampla, né? É uma profissão multidisciplinar, eu diria assim, né? E sem dúvida. Realmente nesse sentido, eu lembro até quando eu fui cursar também biologia, eu tinha uma amiga que ela também estava querendo fazer um curso superior, mas ela queria ser alguma coisa mais voltada para a área da saúde. E eu lembro até que quando a gente conversou sobre, ela optou por biomedicina, porque ela achou que seria mais adequado. E depois ela até migrou para biologia, né? Então a gente às vezes tem uma visão meio limitada, né, do que da profissão, principalmente a gente no início, né? E outras pessoas de fora. Mas depois você vê que, nossa, você tem um campo muito amplo de pesquisa e que as possibilidades são mesmo inúmeras. Sem dúvida. Ainda seguindo, então, sobre nessa área de diversas atuações da pandemia, muito tem se falado sobre esses testes o teste diagnóstico que agora está disponível em algumas farmácias, né? Que é um teste mais simples, mas ele não é tão confiável quanto o teste padrão mesmo, né? Usado nas redes de saúde. E mesmo sendo assim mais simples e não tão confiável, ele é um teste muito caro, né? O que é uma coisa que não é acessível para a população. Mas ele vende em farmácia e tem vendido bastante, né? E então, Ju, você tem uma familiaridade aí com esse teste diagnóstico que é da técnica RT-PCR, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre esse teste? E se você puder falar também sobre essa diferença do teste da farmácia? É importante a gente ter, né, em mente que os dois testes, eles têm princípios biológicos diferentes, né? Uhum. Então, o RT-PCR, ele faz a identificação do vírus. Então, ele vai detectar a presença ou não do vírus dentro da célula. Já esse teste que a gente compra na farmácia, ele faz o diagnóstico, ele faz o diagnóstico, né, da doença através da presença de anticorpos, né? Um pouquinho diferente. Então, quando um paciente ele é contaminado, né, ele é infectado pelo vírus, naturalmente as pessoas começam, né, o organismo começa a produzir anticorpos. Então, o teste da farmácia, ele vai fazer a detecção do anticorpo, né? Então, aí existe um certo delay, né? Digamos assim. Pode ser que o paciente ele está com o vírus e ainda não produziu anticorpos. Então, aí o teste da farmácia vai dar negativo, sendo que ele tem o vírus, né? Sim. E pode acontecer o contrário também. Pode acontecer do paciente não estar mais com o vírus, mas ainda ter anticorpos. Então, aí o teste vai dar positivo, né? Então, eu que tem mais um detalhe também, né, para a gente falar em eficiência, é que a máxima eficiência, né, dos testes de farmácia é em torno de 15 dias após o contato com o vírus, né, é a máxima, né, então eles pedem lá um mínimo de 7 dias, mas o pico de eficiência vai ser lá entre 14 e 16 dias. Então, existe
Aí, eu não diria nem que ele não é eficiente, mas eu diria que existe uma demora no diagnóstico, né? O PCR em tempo real, não. O PCR em tempo real, ele consegue detectar a presença do vírus praticamente imediatamente após o vírus ter entrado numa célula, né? Que está presente ali no material que foi coletado para análise. Uhum. E aí, qual que é o problema? Assim, eu diria, não é o problema, né? Os prós e contras, né? O pró da farmácia é que o resultado ele sai imediatamente, né? Enquanto que o PCR ele vai demorar aí em torno de 24 horas, né? Entre talvez até um pouco mais, entre a coleta e a liberação do resultado. E até por isso também é um dos motivos que às vezes os números divulgados pelas prefeituras, governos, não refletem a realidade, porque tem uma demora. Claro, existe uma subnotificação porque no Brasil a gente faz muito pouco teste, né? Mas talvez essa demora em dar o resultado também influencie, né, nesse número real dos casos, né? Óbvio que a gente está muito longe, né, desse número real dos casos, né? Sim, muito longe. Eu acredito que estamos muito longe, né? Eu vi algumas pesquisas que dizem, né, estimar que existam até 9 vezes mais casos do que o que foi detectado. Então, veja, é um número realmente muito assustador, né? Eu ia usar exatamente esse termo, assustador, porque eu tinha ouvido falar de 6 vezes e já era um absurdo, né? Então, 9 vezes. Hoje a gente está gravando no dia 8 de julho, que inclusive é o Dia Nacional da Ciência, foi por acaso a escolha da data, mas hoje a gente está com algo em torno de 66 mil óbitos no Brasil. Então, se a gente multiplicar isso por 9, é uma coisa assustadora mesmo. Acho que essa é a melhor expressão, né? Só 66 mil já é uma coisa triste demais e assustadora, mas se a gente multiplicar isso por 9, fica uma loucura mesmo, né? Realmente. Ju, essa questão dos prós e dos contras, e quanto à questão do custo de um para o outro, é muito diferente, porque a gente sabe que para esses testes envolvendo PCR, você precisa de todo um aparato aí, né? Tem acredito que tenha, fora os reagentes que você utilize, tenha os equipamentos que você precisa, né, para fazer, não sei, na verdade eu sou totalmente leiga no assunto, mas eu acho que isso também vai encarecer, né, a questão do teste. Tem uma diferença muito grande de valor para esses testes, entre esse do anticorpo que está sendo utilizado e esse do PCR? Então, Susan, eu não vou saber te falar exatamente quanto a valor, né? Eu não sei, inclusive, qual é o valor que está sendo comercializado esses kits da farmácia. Eu já vi algumas pessoas me falarem que é em torno de R$300 e já vi outras falarem que é em torno de 100, 150. Então, eu pessoalmente, eu não tenho o valor exato, né? Isso para uma pessoa. Para você fazer esse teste, certo, o PCR, agora, então, no caso, ele precisa de um equipamento que ele tem um custo elevado, que no caso seria o equipamento, a gente chama de PCR em tempo real, né? Que é o equipamento. Não é todo laboratório que tem esse equipamento, exatamente por ser um equipamento caro. Mas mesmo tendo esse equipamento, os testes de PCR que são validados, eles são feitos por kits, né? Kits comerciais. Então, nós precisamos comprar esses kits, né? Para ter o teste validado. E aí, a partir desse kit, realizar. O que eu posso te falar, que é uma coisa bastante interessante, primeiro, esses testes que são validados, né? Eles são todos importados. Então, só aí a gente já tem um custo agregado muito alto, né? Porque ele é comprado em dólar. Claro. Né? E aí, o que eu posso dizer que é bem interessante é que a gente tem uma empresa aqui em São Carlos, né? Lá no Instituto de Física. Ela está incubada no Instituto de Física e que eles estão se dedicando exatamente em produzir esses kits, né? De forma nacional, visando baratear esses kits. Então, é mais uma atuação aí, né, dos biólogos, tanto no teste, quanto por trás do teste, tentando baratear esses insumos, né, esses reagentes, produzindo eles de forma nacional. Inclusive, esse caso que eu estou citando
é um financiamento via FAPESP, via aquele programa de incentivo de pequenas empresas. Olha que bacana. Então, eu comentei essa questão do preço, né, por conta de um teste ser mais acessível que o outro. Então, acho que a gente às vezes pode até traçar um parâmetro, assim, uma visão, um panorama, né, não um parâmetro, um panorama de como está sendo feito esses testes, porque se o teste do anticorpo ele é um pouquinho mais barato, mais em conta, acredito que ele vai ser mais utilizado do que o PCR, né? E como ele não tem... não sei, eu tô falando assim, também sem saber se na verdade são. Mas acredito que por conta do custo deve influenciar na questão do número de testes que vem sendo feitos, né? E aí, se esses anticorpos, como vocês falaram que tem essa questão de pode dar um falso negativo ou falso positivo, então, se a gente for pensar nisso, né, com base no número de testes de anticorpos que está sendo feito for muito maior que o do PCR, a gente deve ter uma estimativa totalmente fora da realidade de número de teste positivo e negativo, se a gente pensar nisso. Eu fiquei pensando quanto a essa inconstância do teste de anticorpos, porque eu não sei se vocês sabem, eu também não sabia, fiquei sabendo essa semana, que aqui em São Carlos está tendo um programa de testes, né, para testar uma parcela da população, uma parcela aleatória da população que é selecionada. Vocês estão sabendo disso? Ouvi falar assim. Bateram aqui na rua de cima de casa. E aí o que eu fiquei sabendo... E é o Fiscar que está fazendo e tudo mais. E aí eu fui saber a respeito, e é justamente esse teste dos anticorpos. E eles falam realmente essa questão na matéria que eu li, que o que a Ju comentou, né, da questão dos anticorpos que podem não ser produzidos, mas a pessoa está com o vírus, o que quer dizer que é um falso positivo, um falso negativo. E isso a gente tem que colocar na ponta do lápis também, né? Imagina o quão subestimado está sendo esse número, né? Que já é assustador. E, nossa, eu acho que 9 vezes, eu acho que é até pouco, se a gente considerar a questão da metodologia que está sendo utilizada, né? Então, eu achei até que esse teste ele estava só sendo comercializado, não sabia que essa testagem que a prefeitura vinha fazendo era utilizando esse teste do anticorpo, não. Então, não sei, né? O resultado que a gente vai ter disso aí, É aquele teste o quanto que dá lisa, para confiar, sabe? né? Uhum. Então, eu pensei justamente isso. Ainda mais pela Ju ter falado agora, a Ju que conhece as técnicas mais do que a gente, né? E fala, puxa, se tem essa inconstância no resultado, é meio que complicado, né? Você definir como é que tá essa questão do vírus numa cidade ou numa região, que é o que eles estão tentando fazer aí com os testes. Eu achei uma informação aqui que dá para a gente ter um parâmetro, né? Em relação a custo, só voltando um pouquinho a falar sobre custo, em relação ao custo final, eles nem têm uma diferença tão grande, né? Eu vi aqui que, então, aquele de farmácia, né, ele gira em torno de R$250, enquanto o RT-PCR ele vai girar em torno de 280 a R$350 para o consumidor final, né? O problema é que o PCR em tempo real, esse é o preço final, né? Se eu for lá no laboratório e quiser pagar por ele. Mas o laboratório em si, ele precisa ter um aparato muito grande, né? Um investimento muito grande antes de iniciar a realização desses tratamentos. Bom, agora falando quanto a esses dados assustadores, tem um pequeno grande detalhe nessa história toda. Diante dessas possibilidades, né, de falso positivo e falso negativo, realmente a estimativa ela deve ser bem controversa, apesar de que eu não tenho certeza, eu preciso confirmar, mas se eu não me engano, os dados passados pelo Ministério da Saúde é só baseado em PCR, no PCR. Eles não são baseados, eu preciso confirmar, mas até a última informação que eu tive era só nos de PCR, né? Que você tem o controle, né, dessas informações. Certo. Então,
talvez não esteja tão errada assim essa estimativa, né? Vocês acompanham o Átila e Sim. ele citou essa semana a probabilidade de estarem sendo detectados, né, anticorpos contra a dengue como sendo de Covid, né? Parece que está havendo uma confusão. O teste Meu Deus. é bem complexo isso. E aí, então, eu acho, pra gente fechar assim, eu particularmente, eu tento nem ficar pensando nessas coisas, porque senão a gente enlouquece totalmente. Mas sim, existem muitas variáveis e muitas informações que a gente não conhece. Gente. Então é realmente bastante complicado. E isso a gente está pensando só tipo, na metodologia que é utilizada para detecção, né? Sem nenhum outro parâmetro, a gente só está discutindo isso e já tem esse monte de dúvidas, né? Pois é. E eu concordo com o que a Ju falou, que não dá para ficar pensando muito nisso, senão a gente acaba ficando louco, né? E, inclusive, eu estava acompanhando todas as lives do Átila, aí chegou num ponto que eu comecei a ficar tão louco, tão encanado com isso, e eu já estou há, sei lá, 115 dias em casa, acho, mais ou menos. E aí eu falei, vou dar uma parada de Átila, já estava dando uma overdose de Átila aqui em casa. Aí minha esposa já falou, meu, dá uma sossegada, que senão você vai ficar louco. E aí eu dei uma acalmada, mas aí a gente entra naquele ponto que a ignorância é uma bênção, né? Porque quando a gente não sabe, não vê o que está acontecendo, não acompanha muito as notícias, aí a gente começa a ficar mais calmo, né? Mas aí você liga um jornal e vê 66 mil mortos e os números crescendo e as cidades reabrindo o comércio, e aí você começa a ficar preocupado e bravo, irritado de novo, né? Assim, às vezes a gente tem que optar pela ignorância, né? Então, não é bom também, mas às vezes é bom para um pouco de saúde mental, né? Sim. Flávio, só mais um comentário. Essa postagem do Átila, né, que ele comentou sobre as reações cruzadas, que o teste rápido pode confundir, né, com o da dengue. Aí eu me pergunto ainda, né, existe a possibilidade de confusão com o vírus da dengue, mas imagina tantos outros vírus que existem, né? Pois é. Você imagina, se for colocar tudo isso no pacote, né? Imagina. Aí a gente pode se perguntar, será que o teste rápido ele não está se confundindo também, né? Por ele ter uma Sim. baixa especificidade, né? No caso do anticorpo, ter uma baixa especificidade pelo coronavírus, da Covid-19 especificamente. Será que ele não pode se confundir também com as outras influenzas, com os outros coronavírus, né? Com tantas outras doenças virais, e aí é infinita os pontos de interrogação, né? Sem dúvida. Eu acho interessante a gente tocar nesse ponto porque mostra que ciência não é fazer pastel, né? Não é de uma hora para outra, né? Que a gente desenvolve um medicamento, uma vacina, um tratamento, né? Tudo que tem sido feito no combate ao coronavírus, além das vacinas que estão procurando, dos medicamentos que estão procurando, os tratamentos convencionais que já vêm sendo feitos, são coisas que foram desenvolvidas ao longo de muitos anos, de muitos pesquisadores, e de muito trabalho em cima, né? Então, acho que esse é um dos motivos que a gente deveria valorizar a ciência, né? E acho até que isso deveria ser, talvez, não sei se eu estou falando bobeira, mas deveria ser mais aberto ao público, eu acho, no geral, sabe? A universidade ser mais aberta, assim, para mostrar como que isso tudo é desenvolvido, para, entendeu? Para o pessoal enxergar a importância disso e que não é uma coisa simples de ser feita, né? Não adianta você ficar vociferando na internet falando que querendo apressar um cientista para fazer logo uma vacina. Não é assim, né? Geralmente uma vacina leva até 10 anos para ser feita, né? Isso, e mais do que ter essa consciência de que ciência não se faz da noite para o dia, a gente precisa também ter essa consciência para quando a ciência apresenta algo, a gente absorver aquilo como sendo algo seguro e algo a ser seguido, né? Porque depois de todo esse processo, quando a ciência vem e apresenta algo,
existem ainda pessoas que acham que não, que, sabe, querem discutir com o que é apresentado, mas tudo que é apresentado de forma cientificamente, né, o cientificamente falando, não é algo que foi falado, a pessoa acordou e resolveu falar, né? São anos e anos de trabalho, anos e anos de pesquisa. Então, eu acho que quando, né, além da gente saber que pesquisa não se faz da noite para o dia, quando a ciência nos apresenta algo, é importante a gente ter essa consciência para saber que aquilo não foi feito da noite para o dia, que existe todo um histórico por trás, né? Todo um trabalho por trás. E eu concordo com você, né? É muito importante a gente abrir as universidades, trazer a comunidade para dentro das universidades para se integrar. Eu dei aula bastante tempo sobre métodos de pesquisa, né? E era assustador. Muitas vezes a gente vê que os alunos, né? Alunos, eu estou falando de alunos, né? Imagina se eu expandir isso para a população. Eles não entendem como que é um processo de publicação de um artigo. Sim. Então, a gente precisa mesmo trazer a população para dentro das universidades para ter o conhecimento de como é todo esse processo, né? Para se conseguir uma vacina, um medicamento. Um medicamento também não se consegue da noite para o dia, né? Precisa de toda a segurança. Uma coisa boa que eu vejo disso é que isso já faz parte da consciência de muitos cientistas, né? Muitos acadêmicos. É uma conversa que até se tornou um pouco comum, né? De admitir fazer esse meia-culpa, né? De entender que às vezes a ciência se coloca num patamar acima. Claro que não é todo mundo que faz isso, mas infelizmente às vezes a gente tem essa elitização do intelecto, né? E eu acho importante porque muita gente já está admitindo isso e vendo esse problema e tentando contornar isso, né? Um exemplo disso é o surgimento de tantos comunicadores científicos, né? Tantas plataformas de divulgação científica, até para fazer frente à enorme onda de anti-ciência que a gente vem vivendo aí por parte da população, por parte do governo, né? De youtubers conspiracionistas e etc, né? Sim, mas eu acredito que isso vem sendo feito. Eu acho que existe empenho, né, de diversas áreas dentro da universidade para trazer essa população. Aqui em São Carlos, a gente tem o CDCC, que é o Centro de Divulgação Científica da USP, e que tem algumas iniciativas muito bacanas nesse sentido, né? Então, eu acho que ainda há muito o que ser feito, mas acho também que já tem bastante coisa, já existem bastante iniciativas nesse sentido. Sim, verdade. Bom, legal você lembrar do CDCC, que realmente é uma coisa interessante para São Carlos, para a população, e que não se vê em qualquer lugar, né? É uma coisa legal. E tem que abrir as portas mesmo, porque as universidades públicas são pagas com dinheiro do povo, então o povo tem o direito de entrar lá, de conhecer, de ver como que funciona e tal, né? E acho que é muito importante essa aproximação para quem sabe, com o tempo, a gente diminuir essa desconfiança que tem da ciência, né? Bom, eu na verdade estava com esse tópico que eu ia falar mais para frente, mas eu acho que está no contexto do que a gente vai falar agora e talvez eu esteja sendo meio contraditório falando sobre isso agora, porque eu vou mencionar uma queda na credibilidade da ciência que aconteceu recentemente. Não sei se foi algo muito grave, você já deve saber do que eu estou falando. Mas é um pouco polêmico, mas acho que é importante a gente comentar sobre isso. E envolve a bendita hidroxicloroquina, né? Então, assim, no dia 22 de maio, foi publicado na revista Lancet um estudo, aquele famoso estudo que contava com 96 mil pessoas, né? Relatando a ineficácia do medicamento contra a Covid-19, né? É sempre importante frisar que os estudos
são referentes à Covid. A cloroquina e a hidroxicloroquina, ela tem as funções dela, né, as indicações, mas não para esse caso, né, tirando, enfim, né, algumas indicações de não especialistas, digamos. E aí, 2 semanas depois, os pesquisadores voltaram atrás e o artigo foi removido da revista, né. Foi descoberto umas fraudes, alguns erros, e foi foi um estudo que foi muito repercutido pelo tamanho dele, né, quase 100 mil pessoas, e aí pouco tempo depois ele foi desmentido. Desmentido não, né, a própria revista publicou uma nota retirando o artigo da revista e tal, né. Então eu nem vou entrar muito na eficácia, no mérito da eficácia do medicamento e tal, até porque já saíram outros estudos deixando isso claro, né, mas eu queria voltar ainda nesse ponto sobre essa grande repercussão, sobre esse evento específico que teve um grande estudo, praticamente colocava um ponto final nessa discussão, né? De repente ela é retomada, a discussão. Retomada entre aspas, né? Mas os defensores do remédio acabaram ganhando um fôlego com isso, digamos. Eu queria saber a opinião de vocês duas sobre isso. O que vocês acham sobre esse ocorrido? Eu acho que essa questão, né, esse ponto em específico, eu acho que ele mostra o quanto que a ciência é dinâmica, né? A ciência, ela não é exata. Ela não é uma... Quando a gente está falando de saúde, a gente não está falando de uma ciência exata, né? Então, ela é dinâmica. E eu recebi esse acontecimento com muita naturalidade, porque isso acontece o tempo todo. Não é descredibilizando, né, a ciência, mas é que a ciência é isso. Hoje a gente tem determinada informação, amanhã a gente vê que essa informação não procede, ou então a gente adquire novas informações e aí começa a entender aquilo de uma outra maneira. Então é tudo muito dinâmico, né? Então ciência é isso. Lógico que esse caso tomou uma proporção enorme, porque a gente está falando de algo, né, dentro de uma pandemia, que está todo mundo desesperado e pessoas morrendo, então tomou uma proporção muito grande, né? E aí, eu aproveito para dizer que é aquilo que a gente falou, ciência não faz da noite para o dia, né? Então, às vezes, na ânsia de ter algum resultado, na ânsia de ter algum remédio ou qualquer coisa, né? As pessoas acabam cometendo erros. Eu acho que equívocos, erros, isso é natural. O que não pode, né? O que não pode haver, e que aí eu não sei falar especificamente o que aconteceu, nem não sei te dizer, mas o que não pode acontecer é a má fé, né? Eu acho que a má fé não combina com ciência. Você tem que ser verdadeiro e você tem que sempre que estar trabalhando de forma honesta, né? Porque isso envolve vidas e saúde de muitas pessoas. Mas, né, na verdade, eu nunca vi isso acontecer de um artigo ser despublicado, foi a primeira vez, né? Uhum. Então, mas eu acho que nesse caso teve um pouco da má fé, sabe? Na verdade, eu nem sei se eu posso falar isso porque eu não conheço, né? Mas eu nunca vi um artigo ser despublicado. O que eu vejo é você ter uma informação, né? E depois, a partir de outras informações, você vê que aquela anterior não procedia, né? É isso que a gente vê. Mas é isso que eu falei, né? A ciência ela é muito dinâmica. Eu vejo isso de forma muito natural. O que não pode acontecer é a má fé, né? De utilizar dados de forma a projetar um resultado. Isso daí não faz parte da ciência de nós pesquisadores, né? Pelo menos eu nunca cruzei com pesquisadores dessa índole, né? Então eu acho que pessoas que fazem isso nem podem dizer que são pesquisadores. Perfeito, Ju. Adorei sua colocação, é bom a gente saber a opinião de quem está mais por dentro, né? Mas eu acho que é exatamente isso mesmo. E manipular resultado nunca é uma coisa aceitável, nunca deve ser uma coisa aceitável, né? Isso é uma coisa até que a gente já comentou em algum outro episódio de podcast, mas qualquer resultado na ciência é um resultado, né? Às vezes você desenvolve um estudo e você
imagina que o final dele vai ser aquele, né? O resultado do estudo vai ser X coisa. Ou você até torce para que seja tal coisa, né? Como não é o caso no desenvolvimento dos medicamentos e das vacinas. Mas se o resultado não é o que você estava esperando ou imaginando, ainda assim é um resultado, né? A ciência funciona dessa maneira, né? E a gente tem que aceitar os resultados que são provenientes dos experimentos, né? Sim, por isso que eu comentei da má fé, né? Porque, que nem você falou, resultado é resultado. E quando você vê, né, uma revista conhecida internacionalmente, séria, despublicar algo, então eu acho que já aí já não é mais ciência, né? Não é uma descredibilização da ciência, mas sim da Sim. pessoa que fez isso, que manipulou, ou que, se não houve má fé, que fez de forma errada, né? Exato. E lá no começo a gente falou que poderia haver uma descredibilização da ciência. Por esse motivo que eu acho que não deveria haver, né? Essa descredibilização, porque isso não é ciência. É exatamente o que a gente está comentando. Resultado é resultado, satisfatório ou não, né? Se tem um recuo, uma despublicação, né? Eu acho que aí não é ciência, né? Sei lá. Exato. Não, e é importante também a gente frisar que foi uma coisa que foi pouco tempo, né? A revista despublicou o artigo em pouco tempo, foi coisa de 2 semanas, eles já voltaram atrás. Então não foi uma coisa que ficou por muito tempo até ser desmentido e tal, né? Sim, e teve também, né, o profissionalismo de admitir o erro, né? Exatamente, ponto muito importante esse. E outra coisa também é que esses artigos, para eles serem publicados, né, nessas revistas de alto impacto, eles passam por uma revisão muito minuciosa, né? Passam por 2, 3 revisores. E tudo que está nesse contexto de Covid, a gente vê que é tudo com muita pressa, né? Com aquela ânsia de ter algo logo. Então, eu acho que isso também acaba atrapalhando um pouco. Eu acho que Sim, esse sem pode ter dúvida. sido um problema também que a revista encontrou, no caso. Eu acredito que sim, também, muita pressão, né? Então, não, eu concordo com o que vocês disseram, e eu ia até entrar nesse ponto que a Ju comentou por último, na questão dessas publicações, porque a gente, como cientista, né, a gente sabe todo esse processo, como é demorado para você publicar um artigo. E eu estava vendo, olha, que agora eu não me lembro onde que eu vi essa informação, mas a gente tem disponível cerca de 20 mil artigos falando sobre coronavírus. Caramba. E assim, foi um crescimento. Eu fiquei muito admirada com essa questão, porque você vê um crescimento exponencial de publicações, coisa que você, no mesmo período, você veria quase metade disso sendo publicado, porque é um processo demorado, tem a questão da análise que tem que ser feita, e até eu cheguei a ver alguns jornais que estavam mencionando essa questão dessa mudança aí, né, de planos quanto à eficácia da cloroquina que você comentou, justamente por isso, que pode ser que tenha, por conta dessa ânsia de ter essa busca incessante por alguma coisa que dê resultado, talvez não tenha passado por todas as etapas necessárias para você gerar um resultado de confiabilidade. Então, acho que isso também, como a Ju já comentou, também vai influenciar. E eu já vi, né, até vocês comentaram, eu já vi artigos onde o pessoal, os autores agiram de má fé, sabe? Eu já presenciei esse tipo de coisa. E eu acho que, assim, foi publicado porque era de uma empresa, era uma pesquisa de uma empresa, assim, super conhecida, que tinha recursos, enfim. Mas eram umas coisas, assim, muito contraditórias que você via no corpo do texto e eram coisas impossíveis, né? Tudo bem que eram relacionados a insetos, né? Por exemplo, a população inteira morreu, mas teve uma segunda geração, sabe? De indivíduos. Foi, nossa, da onde surgiu isso, né? Eram coisas nesse sentido. E foi publicado por uma revista
top, assim, de conhecimento da área. Como que você é publicado numa coisa dessa? E não foi despublicado, tá lá, para quem quiser ver até hoje. E às vezes você faz um trabalho sério, um trabalho que você considera todas as coisas como deve ser um trabalho, e muitas vezes você tem esse problema de publicar, porque você não teve financiamento, ou por vários motivos, e aí você vê um tipo de coisa dessa, né? Então você já fica meio descrente quanto à análise que é feita da sua pesquisa. Que o que está por trás disso, as pessoas que fazem a pesquisa, às vezes também influenciam, né? Nessa questão do que é publicado. Infelizmente, às vezes a gente se depara com essas coisas no Brasil, e até fora do Brasil também, como eu acho que deve ter sido o caso aí, né? Mas realmente a questão da pandemia, da gente ter essa pressa, isso atropela as coisas, né? Como a gente já comentou, a ciência é uma coisa constantemente dinâmica, ela está mudando constantemente. Então, acho que a pressa aí, no caso, só tende a gerar erros e erros diante dos fatos que a gente tem. Eu acho que foi isso que deve ter acontecido nesse artigo aí. Infelizmente, a gente tem isso em todos os lugares, né? Em todos os setores a gente vai ver nome, dinheiro, às vezes falando mais alto, né? Infelizmente. Na ciência também tem. Falar que não existe não querer enxergar a realidade. Sim. Mas sim, com certeza existe. Bom, mudando um pouquinho o tema aqui, né, o tópico, em abril desse ano, alguns sites publicaram a seguinte notícia: cientistas recriam em 3D proteína responsável pela multiplicação do coronavírus. Então, Ju, eu queria saber qual que é a importância da aplicação dessa técnica e também que já são quase 4 meses desde a publicação dessa matéria, e você saberia nos dizer o que mudou de lá para cá? Essa técnica para determinar a estrutura tridimensional das proteínas, né, ela já é bastante difundida. A gente tem feito isso já há algum tempo, né? Então, qual que é a importância disso? A importância é que, uma vez que você tem a estrutura tridimensional dessa proteína, você tem diversas informações, né, a respeito de interações, de distâncias atômicas, que permite você simular, né, a interação dessa proteína com possíveis inibidores. Então, essa é uma informação muito relevante, porque a partir desse dado, os pesquisadores eles conseguem, através de programas de computador, né, por exemplo, simular, né, utilizar pequenas moléculas que já são conhecidas e simulando como que aquela molécula se comportaria em contato com aquela proteína. Então, é algo muito promissor e é algo que se torna muito rápido de ser feito, né? Então, é uma informação muito importante. Eu gostaria de citar também uma frente, né, um projeto que tem sido feito em Campinas, que o pessoal tem exatamente feito isso, né? Utilizado estrutura de moléculas de medicamentos que já é conhecido, né? Que já tem uma eficácia conhecida, e utilizado para simular, né? Simula, então, a interação dessas moléculas com essas proteínas, para você fazer um screening, né? Uma varredura antes de ir para a aplicação propriamente dita. Acho que uma coisa legal da gente comentar é que nunca, pelo menos nessa época da ciência moderna, assim, tantos cientistas do mundo inteiro estiveram tão engajados, trabalhando numa mesma causa ao mesmo tempo, como tem ocorrido agora na busca por medicamentos e vacinas contra o coronavírus, né? E no Brasil não podia ser diferente, né? Tem muita gente trabalhando também, muitos laboratórios, muitas universidades, tentando desenvolver também novos tratamentos, como foi o exemplo que a Susan contou no começo do tecido desenvolvido aqui pela UFSCar, né? E também na busca por vacina, né?
Algumas delas estão sendo testadas aqui no Brasil, como é o caso do Instituto Butantan, que vem desenvolvendo algumas, né? Fazendo alguns experimentos, alguns testes aí. E é uma ótima notícia saber que tem tanta gente trabalhando em cima, né? É uma coisa que dá uma esperança de um resultado mais rápido do que normalmente teríamos, né? Na busca por uma vacina, por exemplo. E, Ju, você está por dentro dessa vacina ou de alguma outra que vem sendo desenvolvida? Como você comentou, né, nunca antes se viu uma união, né, em torno, né, da busca por uma vacina, por exemplo, ou de medicamentos, né. Aqui no Brasil a gente tem várias colaborações dentro, né, do país, assim como colaborações fora do país. E uma coisa bastante bacana que a gente tem visto é que existe uma colaboração entre esses pesquisadores, né, na troca de informação. Não é uma corrida comercial, é uma corrida a favor da vida mesmo. Aqui no Brasil, é legal a gente falar também que o importante não é só encontrar uma vacina, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim: a hora que achar uma vacina, tudo o resto que foi investido na pesquisa foi perdido. Não, né? Isso não é verdade, porque existem muitas informações a ser buscada em torno disso daí. Então, para você ter uma vacina, você precisa primeiro que aquele pedaço, né, do vírus, digamos assim, ele faça com que o corpo crie anticorpos. E encontrar esse pedacinho do vírus que vai desencadear essa formação dos anticorpos não é algo assim tão fácil. Além disso, né, depois que a gente consegue encontrar, a gente precisa ver se essa vacina ela é segura, se é seguro, né, colocar isso no humano, né, no caso. E uma coisa legal da gente comentar é que existem várias abordagens, né? Então, como eu comentei, de forma bem genérica, uma das abordagens é essa, né? De pegar o pedacinho, digamos assim, do vírus e ver se ele desenvolve anticorpos. Aqui no Brasil, está sendo feita uma pesquisa em torno de uma nova abordagem, né? Que essa nova abordagem de desenvolvimento de anticorpos, ela já tem sido estudada para desenvolver vacina contra parasitas, por exemplo, e ela também está sendo empregada para tentar, né, desenvolver a vacina contra a Covid. E o que ela tem de diferente, né? Ela pega várias proteínas ali, vários pedacinhos do vírus e coloca, né, numa matriz, e aí então você coloca essa matriz em contato para ver se o organismo vai produzir anticorpos. Isso daí torna o processo muito mais rápido, porque imagina, agora além de um pedacinho, eu tenho vários pedacinhos, né? Falando assim de forma bastante genérica. Então, é uma corrida atrás da vacina e uma corrida atrás de várias abordagens para essa vacina, né? Não é só uma. Então, a gente vê que existem várias linhas buscando a vacina, né, em si. Perfeito, bem legal saber. E acho que a vantagem de termos tanta gente trabalhando em cima de uma mesma doença é essa, né? Diferentes abordagens que futuramente, mesmo que não tragam um resultado esperado contra o coronavírus, com certeza isso vai poder ser reutilizado em alguma outra frente, né? Contra alguma outra doença ou algum outro tratamento, né? É bacana da gente ver, porque assim, eu nunca vivenciei uma pandemia, né? Eu já sou meia velhinha, mas não tanto. Então eu nunca vivenciei uma pandemia. É a primeira vez, né? Não quero vivenciar outras, tá bom? Mas, vivenciando essa pandemia, o que a gente pôde observar é que foi um engajamento mesmo, né? A gente tem biólogos, biomédicos, enfim, né? Todo mundo parou tudo o que estava fazendo, então a gente tinha, né? Como eu comentei, desse pessoal, né? Que trabalha, a professora Luciana, lá do Butantan. Esse pessoal, eles trabalhavam, né? Com o desenvolvimento de vacinas para parasitas, para xistossoma, e agora eles se voltaram também para procurar vacina para o coronavírus, né? Então, é um engajamento, assim, mundial, que é uma coisa que
fica de lição para a gente, né? Essa pandemia trouxe esse engajamento, não só entre os biólogos, mas como todos os profissionais que estão nessa área. Exato, é isso. Acho que tem muita coisa positiva que a gente vai poder tirar disso futuramente, né? Já estamos tirando, na verdade, né? Eu queria mencionar que eu também concordo com o que vocês disseram, e eu acho que realmente essa pandemia teve esse ponto positivo, se é que a gente pode dizer isso, né, da situação. Mas ver esses avanços na ciência, né, a gente pode perceber cada vez mais o quanto a ciência é importante, o quanto ela está presente na nossa vida. Eu acho que mais do que nunca a gente pode ter essa noção, né? E qualquer tipo de avanço é algo assim muito valioso, principalmente para a ciência brasileira, né? E está inserido aí nesse contexto, buscando vacinas, concorrendo entre aspas, né? Produzindo aí novas tecnologias, tentando buscar resolução desse problema com outros países que têm muito mais recursos que a gente, é algo que fica para a história, né? Algo que a gente tem que tomar como um ponto positivíssimo dessa loucura toda que a gente está vivendo. Eu fico nessa torcida para que a ciência saia fortalecida dessa, né? Para que a gente consiga manter a credibilidade que a ciência já tem e, se possível, aumentá-la, né? E para que as pessoas enxerguem a importância da ciência na nossa vida e no desenvolvimento de uma sociedade e tal, né? E o episódio não vai ser lançado hoje, claro, porque demora um tempinho para editar e tal, mas hoje é uma data muito importante, né? Que é o Dia Nacional da Ciência, e acho que foi legal a gente bater esse papo sobre um tema tão atual, tão preocupante nessa data, né? Acabou sendo simbólico sem querer. E fica um apelo, né? Por mais reconhecimento da nossa profissão, não só de biólogo, mas como de pesquisador, né? Porque pesquisador é uma profissão que não é regulamentada aqui no Brasil. Então, fica aí o nosso apelo mesmo por mais reconhecimento, porque a gente consegue fazer tanto com muito pouco, né? Então, eu acho que se tivesse um pouco mais de investimento, um pouco mais, eu acho que a gente conseguiria fazer ainda muito mais do que os brasileiros aqui fazem. O brasileiro é um povo muito criativo e consegue fazer coisas inacreditáveis com muito pouco recurso. Então, fica um apelo aí para os nossos governantes, para a população como um todo também, né? Para valorizar mais a nossa profissão, não só de biólogo, né? Mas como de pesquisador, que nem sequer é regulamentada. Perfeito, Ju. É bem isso mesmo, né? O Brasil já produz bastante cientificamente falando e com poucos recursos, né? Então, se a gente tivesse uma quantidade ideal de recursos, né? A gente iria mais longe ainda, né? E contribuiria para o planeta todo, né? Não só para a nossa população, né? Sim, seria muito importante, né? Hoje a pesquisa no Brasil ela está muito atrelada às universidades, né? Para você entrar numa universidade pública, você presta o concurso para professor, né? É engraçado isso. Você não presta o concurso para pesquisador. Então, eu acho que a gente precisava um pouco, não dissociar, porque uma coisa está totalmente associada à outra, né? Mas ter o devido reconhecimento que a educação, né, é uma coisa e que a pesquisa é outra. Elas andam juntas, mas eu acho, no meu ponto de vista, que seria importante a gente separar, né, o que é ensino e o que é pesquisa de forma um pouco mais clara aqui no nosso país. Legal, ponto importante mesmo. Bom, então vamos para o momento indicações, já na reta final do nosso episódio. Ju, você tem alguma coisa que você gostaria de indicar para quem está ouvindo o episódio? Bom, eu vou indicar uma série curtinha, mas que eu acho que ela deixa muito claro que ciência e política devem andar juntas, né? Que é a série Chernobyl.
ela é uma série que relata bem a importância, né, da pesquisa e da política estarem sempre andando na mesma direção. Então a minha indicação é Chernobyl. Essa série é fantástica, eu assisti rapidinho, ela é muito boa, muito bem produzida e é uma história tensa, real, que aconteceu há pouco tempo, inclusive, né? Isso. Não vou dizer da nossa geração, eu era novinho quando aconteceu, mas é muito boa, uma história e acho que foi a melhor produção já feita sobre a história, né? É uma série que eu assisti, eu gostei bastante e eu vou indicar exatamente por esse motivo que eu falei, né? Que mostra a importância de ciência e política andarem na mesma direção. Isso salva vidas. Sem dúvida, perfeita a sua colocação. Susan, você tem alguma coisa aí para indicar? Bom, eu acho que eu ia indicar aqui, na verdade, eu tenho um artiguinho para indicar. Um artigo, é simplesinho, mas eu achei bem interessante sobre essa temática mesmo que a gente está comentando do Covid. O título do artigo é Impacto na Saúde Mental e Possíveis Estratégias na Pandemia do Covid-19. Então, o pessoal lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma galera que trabalha com psicanálise e tudo mais, e eles traçaram estratégias que você pode fazer uso durante a pandemia para auxiliar mesmo na questão da saúde mental, isolamento, tanta morte e tudo mais. Eu acho que são algumas dicas que podem ajudar a passar por esse momento. Então, a gente vai disponibilizar, né, Flávio, o link, o artigo aí eu deixo na descrição do programa, do episódio. Então, eu vou deixar para vocês. Eu achei interessante, acho que vale a leitura. É um artigo pequenininho, escrito de maneira bem simples, umas 2, 3 páginas, mas que dá para a gente uma visão de tudo isso, às vezes que a gente não percebe no dia a dia. Eu acho que vale a pena. Beleza, interessante o artigo, show de bola. E bem a ver com o momento aí, com o tema que a gente abordou hoje. Eu tô só me queimando nessas indicações aí, porque a galera indica artigo, indica livro, e eu só indico coisa que eu vejo na Netflix, né? Tô mostrando como eu tô produtivo nessa quarentena, né? Só fiquem assistindo Netflix, né? Nessa eu tô com você, então. Então, eu acho que Chernobyl tem no Netflix, né? Não, né? Chernobyl é da HBO, né? Não tem na Netflix. Sim. Eita. Bom, mas é a nossa válvula de escape, né? Nesse momento aí, para fugir da realidade um pouquinho. Se bem que esse filme que eu vou indicar, ele é baseado numa história real. Ele não é um filme novo, ele é de 2007, mas é um filme que eu achei muito legal, uma história bem inspiradora, motivacional, sem ser coach, que chama-se Escritores da Liberdade. Não sei se vocês já viram esse filme. Resumidamente, é uma professora uma professora nova, ela vai para uma escola da periferia, onde ocorrem muitos crimes e os alunos são separados em gangues, né? São os latinos, os negros e asiáticos, né? E um odeia o outro, um grupo odeia o outro. E ela, com muito trabalho, ela consegue ir unindo essa classe, essa sala, e começa a fazer coisas muito produtivas, tal. Ela indica o Diário de Anne Frank para os alunos lerem, né? E assim, não é que ela indica, né? A escola nem disponibilizava os livros para os alunos porque não confiava neles, porque eles geralmente destruíam tudo, tal. Mas com muito trabalho, muito esforço, ela consegue ganhar a confiança dos alunos. No fim, eles acabam unindo até esses grupos diferentes, né? E, enfim, é uma história bem legal, bem bonita, e ela é baseada num livro, que é uma história real, tal. O livro chama-se Diário dos Escritores da Liberdade, que é basicamente cada aluno contando a sua história, tal, da sua vivência ali. E é um filme forte, assim, mas com uma história bem bonita. Eu gostei bastante. Então fica essa indicação aí para quem tiver interesse. Pega bastante no ponto de problemas sociais. Assim. Achei bem legal.
Bom, depois dessas indicações, eu queria agradecer muitíssimo a presença da Ju, a presença à distância, né, virtual. Uhum. E fiquei muito feliz por você ter participado desse programa com a gente, Ju, por você ter aceitado o convite. Era um tema que a gente já queria gravar fazia bastante tempo, mas a gente acabou dando uma enrolada porque ninguém dominava muito o assunto. Então, a gente ficou feliz de poder abordar esse assunto que é tão importante, então, da gente esclarecer algumas coisas. E feliz também por poder bater um papo com você, que fazia tempo que a gente já não se falava. Enfim, obrigado e a palavra é sua. Imagina, eu que agradeço, fiquei super feliz pelo convite de poder participar desse trabalho super bacana que vocês vêm fazendo. É um trabalho de divulgação, inclusive, e eu fiquei muito lisonjeada e espero ter conseguido contribuir um pouquinho, né, para a gente entender, né, o que é essa doença, como fazer o diagnóstico, poder bater um papinho, pontuar algumas coisas que às vezes é tanta informação e a gente acaba confundindo e as pessoas não entendem nada, e então é bom a gente conseguir ter esse tempinho para a gente conversar e tentar, né, trazer um pouco mais de clareza para as coisas. Espero ter contribuído à altura do programa de vocês. Sem dúvida, a gente que tem que estar tentando ficar à sua altura aí. Imagina. Verdade. Imagina, fico à disposição. Obrigado, Ju, valeu mesmo. E para você que sobreviveu até aqui, nosso muito obrigado mais uma vez por apoiar nosso trabalho, por continuar nos ouvindo, nos seguindo, e quem ainda não segue, nos procure nas nossas redes sociais mais uma vez e participe do sorteio, relembrando que tem uns brindes bem legais lá porque a gente está sorteando. Muito obrigado e até a próxima. Até, tchau. Participa do sorteio, tá muito bom. Valeu, galera.